Vascão sempre esperou aí, desde o primeiro episódio do Sports Arena, a gente vem pedindo camisa 10 pro Vasco da Gama. E finalmente chegou esse momento de Dimitri Payet, craque francês, chegar aí pro Vasco. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa contratação. Uma contratação meio do nada, sem muita especulação, irmão. Falaram Payet no Vasco, daqui a pouco, tudo certo. Quero saber de vocês o que vocês acham aí do Payet no Vasco. Fala aí, Arthur, tem alguma coisa? Cara, então, você sucinto, que eu vou deixar você brilhar, tá correto. Que Mas isso, seguinte, cara? Chegou o momento dele. Irmão, brilha. Mas é o seguinte, cara, pontos positivos aqui, tá? Excelente finalizador, de dentro ou de fora da área. Bola parada do Payet, muito importante isso. Ele é característico por essa bola parada, seja escanteio ou seja faltas. Outra coisa, é um camisa 10 que pisa na área, tá? Funciona muito bem com um atacante de referência, com camisa 9, seja para puxar a marcação, para ele chegar como elemento surpresa ali na altura do pênalti mais ou menos, ou seja para ele justamente pifar, que ele também é um bom passador. Cara, talvez pro futebol europeu não seja de primeira prateleira, tá? Mas eu acho que pro futebol brasileiro e principalmente pro Vasco, irmão, muda o patamar do time. Eu acho que a gente tá falando de um camisa 10 que chega para mudar o patamar do Vasco da Gama. Cara, eu antes do Vini falar, só com o raciocínio, Vini, é um cara decisivo. Nos jogos do Olympique Marseille, sempre decidia, era, como você disse, o cara da bola parada, o cara do último passo da finalização. Então acho que vai chegar para agregar demais, irmão, demais mesmo. Apesar da idade. Então, a idade é um fator que pesa muito, né? Em relação a físico, né? Muito se falava, será que tá no momento físico bom e tal, tá fora de ritmo, tá fora de peso? O Payet, ele tá há 3 meses, se eu não me engano, sem jogar porque o campeonato acabou e tudo mais, mas em relação a físico, irmão, tá aí, ó, a capa do meu celular é ele. Trincadinho, tá, pai? Trincadinho que ele tá? Não tem jeito. Já botou de capa do celular? Já, não tem jeito. Eu acordei hoje, despertou o celular, quando eu tirei o despertador, dei de cara com ele, fiquei olhando ele assim. Até me atrasei pra trabalhar. Mas enfim, cara, ele é um cara que chega para agregar muito, porque o Vasco tava precisando desse camisa 10, era notório. O Vasco falta criação no meio de campo do Vasco, por mais que o Vasco tenha melhorado com o Ramon Dias, tá? Mas enfim, precisa desse cara, do camisa 10, precisa de um cobrador de faltas, porque ele pega todas as bolas paradas é com ele, tá? Seja perto da área, longe da área, para lançar na área, então para finalizar no gol, as bolas paradas são com ele. Então ele é um cara muito decisivo e muito experiente. Por mais que ele não tenha mais aquela velocidade que ele tinha em 2016, quando foi o auge dele com o West Ham, ele é um jogador que, tipo, cara, sem comentários em relação ao seu nível técnico, né? Um cara que sabe os atalhos do campo, sabe achar muito bem seus companheiros, finaliza muito bem de fora da área. E sabe municiar bem os pontas e também o centroavante. O Payet, para vocês terem uma ideia, foi o jogador com mais chances criadas nas 5 melhores ligas europeias na última década, de 2010 até 2019. Ele é o primeiro com 974 e o segundo é o Ozil com 916. Então, tipo, se você pegar o top 10, ele foi o cara que mais criou chances, mais que não tenha passado por grandes clubes da Europa, né, de grande nível técnico, assim, né? O time que ele se destacou foi o West Ham, e o segundo time que ele passou, que passou com grande sucesso, foi o Olympique de Marseille. O próprio Olympique de Marseille tem esse número aí a seu favor, tá ligado? Em relação a estilo e características, na última temporada o Payet não teve uma temporada absurda, mas isso não gira muito em torno por conta do jogador, tá? Eu acho que gira muito em torno por conta do seu treinador, o Igor Tudor, um croata que já é até ex-jogador. Ele, quando treinou o Payet, ele colocou o Payet para ser um ponta esquerda, e aí ele caiu muito de rendimento, teve apenas 4 gols e 3 assistências, diferente do Payet com o Sampaoli, que jogou como falso 9, ou então até mesmo ali atrás do centroavante, que é possivelmente a função que ele vai fazer agora no Vasco da Gama, jogando atrás do Veguete. Com o Sampaoli ele teve 12 gols e 10 assistências, ou seja, o número já só... Ele tem a construção e passes em profundidade é primordial, é algo que faz parte da característica dele. Dribles curtos, ele teve 65% de acerto, ou seja, muito mais da metade. Então o Payet no X1, um cara chato que decide, ele tem finalizações na entrada da área, como eu disse, e ele é muito bom nas bolas paradas. E aí, trazendo um pouco pro lúdico, né, podemos dizer assim,
A última vez que o Vasco teve um jogador europeu no time e estava precisando de um cara para mudar o patamar do time, foi com o Petkovic em 2004, irmão. E o Petkovic teve 36 jogos no Brasileirão, 18 gols e 10 assistências, 28 participações em gol em 36 jogos. E para quem não lembra, o time de 2004 do Vasco era uma merda completa. E o cara chegou para mudar. Então, se o Payet, pensando como lúdico, né? Se o Payet fizer praticamente o que o Petkovic fez, ou metade, já tá perfeito. Pra mim já tá perfeito, já agrega muito, tá ligado? Mas saindo um pouco lúdico, cara, tem números mesmo concretos. O Payet teve 19 participações em gol em 2022. No ano, na Europa, jogando 40 jogos apenas, ou seja, teve 19 participações em 40 gols. Se a gente for pegar, por exemplo, o número de um campo que tem um pouco das características do Payet, o Everton Ribeiro, que joga no Brasil, ele em 2022, jogando mais de 80 jogos, ele teve 21 participações a gol. Ou seja, o Payet com muito menos da metade dos jogos disputados pelo Everton Ribeiro, ele teve 19, enquanto o Everton teve 21. Então, é um número que vem a seu favor. Muito se fala dos 36 anos, de estar acima do peso, de estar sem ritmo de jogo, ser um cara que foi reserva do Marseille. Só que eu acho que conta muito a motivação também. O Payet estava muito desanimado de continuar no Marseille, até porque não quiseram renovar o contrato com ele, quiseram que ele fosse um dirigente, assim como o Nenê com o Vasco, tá? Você vem, assume ali um papelzinho ali dentro e tal, só que ele não quer, ele se sente bem, se sente apto para continuar jogando bola, se sente à vontade para continuar e procurou outros caminhos. Foi muito fiel ao Marseille, recusou teve muito assédio dos times franceses, principalmente Nice quis ele, Amiens, entre outros muitos times da França quiseram ele, só que por respeito ao Olympique de Marseille ele negou. E teve proposta para a Arábia Saudita também, estou com o Vasco, viu que é um desafio, teve aquele assédio da torcida, a torcida do Vasco tem essa característica, né, de invadir o Instagram, viu o carinho e eu acho que é isso que ele precisa no atual. Precisa de carinho, precisa de um time que ele entenda que é muito importante para o clube, porque aí dá aquela virada de chave. O Marcelo, por exemplo, quando estava no Olympiacos, ele não estava tendo tanta motivação que tem agora no Fluminense. O Suárez, no Nacional do Uruguai, por mais que esteja jogando em casa, no clube que ele foi revelado, diziam que poderia ser que não desse certo no Grêmio, porque no Nacional do Uruguai ele teve apenas 7 participações e 7 gols no Campeonato Uruguaio todo. E a gente está vendo o que o Suárez está fazendo no Grêmio, meio cheio de dor hoje em dia. O Tiquinho, ele teve 12 participações e 45 jogos no mesmo Olympiacos. E aqui no Botafogo, em 52 jogos, ele já tem 37 participações em gols. Então, eu acho que é a motivação também que move um jogador. Eu acho que a motivação fez com que o Payet viesse e fechasse contrato com o Vasco. Então, eu tô muito animado. E já respondendo o Danilo aí, ó. Vini, quarta-feira, posso contar com você? Payet chega às 5h20 da manhã no Galeão. E eu já falo com antecedência. Eu tô presente, eu quero que se dane. Quarta-feira, que horas? 5h20 da manhã. Caraca.